Olá, amigos, muito bom dia. Está no ar o programa O Mundo Como Ele É, que transmitimos todas as quartas-feiras, ao vivo, às 10 da manhã, na TV 247. TV 247, que está se aproximando de 1 milhão de inscritos. Nós já estamos com, hoje de manhã cedo, estávamos com 880 mil. Certamente que durante o dia de hoje vamos superar os 900 mil e nas próximas semanas teremos 1 milhão de inscritos, o que é uma marca extraordinária, mostra o fortalecimento e o engrandecimento deste importante canal, que é o maior canal e o maior site da internet brasileira, das forças progressistas, independentes, democráticas e populares do nosso país. E nós temos um grande orgulho de, através do nosso programa, contribuir também para esta façanha. Nosso programa, O Mundo Como Ele É, alcança uma audiência cada vez maior. A última transmissão que fizemos, a semana passada, já superou os 80 mil espectadores, as 80 mil visualizações. Então, eu quero, registrando isto, agradecer a todos os presentes que aqui se encontram, a Rita Moreira e o JB Castel, novos membros do nosso canal, e eles são exemplos de como se pode contribuir para amplificar esta que é a voz da resistência e fortalecer esta que é a tribuna de luta pela democratização das relações internacionais e por um mundo de paz. Bom, eu vou chamar aqui o nosso camarada Lejane Miran e compartilhar com ele a grande efeméride do dia. Hoje, meus amigos, é o Dia da África. 25 de maio é o Dia da África. Nesta data, em 1963, na Etiópia, foi fundada a Organização pela Unidade Africana, que no ano de 2002 se transformou em União Africana. Mas a União Africana é o organismo multilateral sucedâneo da Organização pela Unidade Africana. E que foi, naturalmente, uma época gloriosa de lutas anticolonialistas, lutas pela independência nacional. O continente africano enfrentou o colonialismo português, o colonialismo espanhol, francês, britânico, holandês, enfim, de alemão, das grandes potências colonialistas. E hoje, naturalmente, enfrenta a tentativa do imperialismo estadunidense de saquear as suas riquezas. Na passagem do Dia da África, eu queria invocar aqui alguns nomes de próceres das lutas independentistas e revolucionárias, lutas de libertação nacional no continente africano. Então, eu queria mencionar aqui Nelson Mandela, Patrícia Lumumba, Agostinho Neto, angolano, língua portuguesa, além de revolucionário e comandante da luta pela independência, um grande poeta, Samora Machel, líder da luta pela independência em Moçambique, Amílcar Cabral, na Guiné-Bissau e Cabo Verde, Thomas Sankara, grande revolucionário de Burkina Faso, Júlio Nyerere, Leopoldo Senghor, que foi também, além de presidente da República do Senegal, um grande poeta, Jomo Kenyatta, Sam Nujoma, e queria lembrar também, apesar de ser uma figura controvertida, Robert Mugabe. Então, e há muitos outros que mereceriam menção aqui, mas a gente destaca esses como grandes líderes da luta pela independência. Na África, infelizmente, essas lutas pela independência nacional não resultaram ainda na conquista de um regime superior, o socialismo, porque houve retrocessos no mundo e isso provocou também retrocessos no processo de libertação nacional africano. Então, eu deixo com você, Lejane, para também mencionar alguma coisa sobre o Dia da África, com o continente com o qual nós temos grandes relações, grande parte das nossas raízes nacionais e civilizacionais estão na África. São 54 países, né? Aqui nas Américas, 36. A simbologia do continente africano é a origem da vida, é a origem dos seres humanos, né? Que de lá migraram
para todos os continentes. Então, a África é a mãe da nossa espécie. E, mais recentemente, a tragédia africana, né, a África e de suas riquezas, reflete nas condições de vida material do seu povo. É uma tragédia. Né? Em 1884, né, houve a famosa Conferência da África, que não foi na África, foi na Europa, convocada pelo aquele genocida do rei Leopoldo da Bélgica, matou 10 milhões lá na República do Congo. Eles dividiram a África entre os países da Europa. Então, a fundação desta OUA, ela é emblemática e coloca esta organização, que chama só Unidade Africana, no campo da resistência. A África inteira hoje não está contra a Rússia, entende bem a questão do multipolar. Então, parabéns, Zé, pela sua lembrança de nomes revolucionários. Você deve ter mencionado, claro, Agostinho Neto, Samora Machel e tantos outros, né? Júlio Nyerere. O movimento dos países não alinhados foram fundados por eles também, junto com Gamal Abdel Nasser, é um país árabe, mas é africano, é do norte, né? Parabéns, Zé, uma grande lembrança, viu? Parabéns para os povos africanos, parabéns para a África e sucesso para a luta desses povos por sua emancipação nacional e social. Bom, Legiane, nós temos muitos assuntos da pauta internacional e da pauta principalmente política e ideológica, que é o nosso forte, é onde a gente concentra as nossas análises, mas eu não poderia deixar de mencionar, já no início do nosso programa, antes de entrar nesta pauta geopolítica propriamente dita, eu não poderia deixar de mencionar acontecimentos trágicos que ocorreram no dia de ontem no Rio de Janeiro e no Texas. No Rio de Janeiro, mais uma chacina promovida pela polícia do estado do Rio de Janeiro, em conluio com a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal, sob o comando, a Polícia do Rio de Janeiro, do governador bolsonarista Cláudio de Castro, e as polícias federal e rodoviária federal, naturalmente, como braços militares também, policialescos, do governo federal. E o ocupante inominável do Palácio do Planalto, na noite de ontem, fez declarações exaltando a chacina que resultou na morte de 22 pessoas e chamando aqueles que abriram fogo de maneira indiscriminada e que resultou na morte não apenas de bandidos, de traficantes, de bandoleiros, de milicianos ali no Rio de Janeiro, mas resultou na morte também de pessoas, moradores da região. E o Jair Bolsonaro, então, disse que eles são guerreiros, né? Numa sinalização de uma situação trágica que o nosso país vive e que pode muito bem, o discurso do Bolsonaro ontem sobre isto, sinaliza que ele pode querer utilizar situações trágicas como esta como massa de manobra eleitoral, como tema de exploração eleitoral. Então, aqui vai o nosso repúdio à chacina ocorrida no Rio de Janeiro e a nossa solidariedade com as populações dessas regiões perigosas, essas regiões precárias e vulneráveis, porque essas populações ficam expostas aos traficantes, aos bandidos, e ficam expostas também à violência do governo. Essa já é a terceira chacina, das 3 maiores chacinas ocorridas no Rio de Janeiro, 2 foram protagonizadas por este governo do Cláudio de Castro. E quero mencionar também os acontecimentos trágicos no Texas, porque também motivo de grande debate político. O presidente Joe Biden, voltando da viagem que ele fez à Ásia, que, aliás, é o tema central do nosso programa, ele fez lá uma exortação à população estadunidense para que a população lute contra o lobby das armas. Bom, era bom que toda a população estadunidense se somasse com as populações do mundo na luta contra o lobby das armas de guerra, com que o imperialismo estadunidense massacra os povos, inclusive agora na Ucrânia, fornecendo armas letais à Ucrânia. De qualquer maneira, nós somos solidários com a população dos Estados Unidos,
com as vítimas deste massacre. São fatos recorrentes ali naquele país. E achamos que, sim, é preciso combater o lobby das armas nos Estados Unidos, até porque este mesmo lobby das armas, que foi tão instrumentalizado e insuflado pelo governo do antecessor do Biden, o Trump, é muito ligado ao lobby das armas aqui no Brasil, através do clã Bolsonaro. Então, eu queria deixar esse primeiro registro. Sei que você tem muito a dizer também sobre o assunto. Então, eu deixo com você, Lejane, para comentar esses fatos trágicos. Vamos falar rápido, porque a pauta hoje está pesada, mas é risível o presidente dos Estados Unidos criticar o lobby das armas, né? Como se a indústria armamentista ganhasse dinheiro com essas vendazinhas picada a miúde para as pessoas individualmente falando. Ele mesmo assinou 2 pacotes de arma, um de 40 bilhões, outro de 30 bilhões de dólares, para mandar para a Ucrânia, né? Como se a indústria armamentista dos Estados Unidos dependesse dessa venda individual de revólveres, né? Agora, a origem dessa questão do povo em armas, ela tem uma origem constitucional nos Estados Unidos, né? A Constituição deles é 48 anos mais antigas que a primeira nossa. A nossa primeira é outorgada por Dom Pedro I, 1824, a deles é de 1776, da famosa Conferência da Filadélfia. É uma coisa muito simples, né? Nós, o povo, e aí tem lá 10 artigos, ela tem 25 emendas. Ela nunca foi modificada, mas ela é toda emendada. Agora, nos artigos principais que estão lá na Constituição originária, diz que o povo tem direito a ter uma arma. Na época, a arma era aquela que você colocava a pólvora ou chumbinho, colocava aquele ferro, demorava 2 minutos para dar o segundo tiro. E de lá para cá, ficou da mesma forma. Então, hoje você tem liberado fuzis que, durante 1 minuto, disparam 90 tiros, né? Então, é um absurdo, é incontrolável, Zé. Eu não sei que forças políticas fariam modificar hoje essa Constituição para controlar as armas. Mas ele fez lá a demagogia. Agora, no Rio de Janeiro, esse fascista é a mesma linha daquele que o antecedeu, né, o Witzel, que é um outro fascista. Né? Esse Cláudio Castro, em um ano de desgoverno, houve 20 massacres que mataram 200 pessoas. Isso não vai ser modificado. É a concepção dele e do fascista que nos desgoverna nacionalmente. Nós deixamos nossa solidariedade a todas as famílias das vítimas. Está fechado o microfone. Nossa solidariedade com a população vulnerável desses bairros do Rio de Janeiro e, ao mesmo tempo, nosso mais vivo repúdio a essa chacina e a essas opções. Eles não prendem os chefetes do narcotráfico, eles não realizam operações de inteligência, eles apenas fazem essas opiniões espetaculosas com 2 finalidades: amedrontar a população e criar um fato para dizer que esse governo de extrema-direita e seus métodos brutais seriam os únicos capazes de resolver o gravíssimo problema de segurança pública em nosso país, que, é claro, é um dos principais problemas sociais que nós enfrentamos nos dias de hoje. Bom, vamos entrar na nossa pauta. Legênio, eu já passo diretamente para você. Dá uma geral aí sobre o giro asiático do presidente Joe Biden. Coreia do Sul, Japão e todos os seus pronunciamentos e movimentações ali. Olha, Zé, desde que começou as operações militares especiais lá na Ucrânia, em 24 de fevereiro, né? Então, hoje estamos completando 90 dias. Todo mundo sabia, nós falamos muitas vezes, depois da Rússia, eles vão para cima da China. Mas não esperou dar 90 dias de conflito, ele já fez um giro para tentar amarrar a turma do Indo-Pacífico. Em 1 ano e 4 meses, Zé, o Biden formou 2 OTANs lá na Ásia.
duas alianças militares no Pacífico, uma chamada AUKUS, outra chamada Quad. E ele foi para lá agora para tentar consolidar estas alianças. Claro que, no meio deste giro dele, saiu o resultado, nós podemos depois analisar com calma, o resultado das eleições na Austrália. Nós ainda não sabemos exatamente o rumo que a coisa vai tomar, mas os direitistas que governavam aquele país há 9 anos tomaram uma surra, né, dos trabalhistas, né? Sabemos que esses trabalhistas social-democratas não são flor que se cheire em lugar nenhum do mundo. No entanto, nos bastidores, você vê a declaração do que será o novo primeiro-ministro australiano: temos que manter boas relações com os nossos vizinhos e parceiros comerciais, especialmente a China e a Indonésia. Ele nominou a China. Vamos ver o que acontece. Mas Biden foi para a Ásia, rufar os tambores de guerra. Ele disse, quase que incentivando a secessão, a separação de Taiwan da República Popular da China, que é impossível de acontecer, porque só existe uma China. Inclusive, os Estados Unidos reconhecem esta política de só existir uma China. Eu acabei de ver o New York Times agora, eles fazem uma comparação que os Estados Unidos estão querendo transformar Taiwan em um porco-espinho. Sabe porco-espinho? Ele tem aquelas espetas para todos os lados. Eles vão militarizar ao máximo a ilha para, eventualmente, uma retomada, né, dessa pequena ilha ao continente. Interessante é que o Biden fala que se a China, a República Popular, atravessar o estreito, né, e retomar a ilha para a China, o Biden vai tomar providência. Eu fico pensando que providências. Em 12 horas, a China toda ocupa aquilo e ele, na hipótese dele libertar, entre aspas, a ilha, ele vai devolver para quem? Se a ilha é chinesa, né? É uma coisa assim esquisita, né? É como se você, nos Estados Unidos, falassem: não, cuidado, você não pode invadir a Nova York, falando isso para o governo central dos Estados Unidos. Nova York pertence aos Estados Unidos. Então, é uma situação. Ele foi rufar os tambores de guerra, foi ameaçar a China, e aí surge o título do nosso programa, né? A declaração dos porta-vozes da China: não brinquem com fogo. A gente ouve essa frase desde pequeno, né, Zé? Você põe a mão no fogo, ele queima, machuca, tem que tomar muito cuidado. Então, esta advertência, este giro, você veja, né, que neste mesmo momento do giro dele, a República Popular Democrática da Coreia, que eles chamam de Coreia do Norte, fez um teste rotineiro, que eles fazem sempre. Eles têm ogivas nucleares, eles testam mísseis intercontinentais balísticos. Eles fizeram um teste, e a Coreia do Sul, com a presença lá do Biden, eles também fizeram um disparo de mísseis. Ou seja, ele passou em revista as tropas, chamou a unidade militar daquela região. Mas o que eu acho que não vai acontecer, por causa dessa questão específica da Austrália e outras dissensões que começam a acontecer, as pequeninas ilhas lá, Salomão, as possessões japonesas que estão sob controle russo. Então, é uma tentativa de consolidar estas alianças militares, mas é uma tentativa fracassada. Não há como você ter uma vitória contra a China. Essa viagem que ele fez foi um verdadeiro fracasso. Essa é a minha primeira opinião, Zé. Muito bem, Legiane. Breves comentários aqui. Primeiramente, sobre a eleição na Austrália, é interessante observar o seguinte: o tema central da campanha eleitoral foi o tema ambiental, e porque o país sofre uma série de problemas dessa natureza, e o trabalhista ganhou a eleição com base em propostas mais coerentes a esse respeito. Muita cautela de ambos os lados no debate sobre política externa, principalmente do trabalhista, que talvez não tenha querido se comprometer já no calor da campanha eleitoral. Mas, após a vitória, ele fez essa declaração que você mencionou e que certamente será bem-vinda na China, porque imediatamente
a proclamação do resultado eleitoral, o Global Times fez um editorial muito bem urdido, muito bem amarrado, em que ele diz o seguinte, que a China espera, o Global Times é um jornal importante da China, feito para o público externo, que a China espera que a Austrália, o novo governo australiano, restabeleça as antigas relações corretas que havia entre os dois países. Esse governo cessante do Partido Conservador foi quem envenenou, instigado pelos Estados Unidos, foi quem envenenou as relações entre a China e a Austrália. E, de fato, toda a questão se refere a essa tentativa dos Estados Unidos de imporem uma nova realidade militar ali na região do Indo-Pacífico, com essas duas alianças que o Biden está forjando, que você mencionou, o quadrilátero, o quarteto e o AUKUS. Bom, mas o fato, então, concreto é o seguinte, na viagem que o Biden fez à Coreia do Sul e ao Japão, principalmente na etapa final da viagem, ele realizou uma conferência desse quarteto. E na conferência desse quarteto, ele não só fez declarações alusivas à China, como deitou falação lá sobre os problemas da guerra na Ucrânia, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas ali ele fez uma afirmação perigosa e que, na verdade, acaba confessando também, ele comete uma espécie de sincericídio, que ele diz assim, não, a questão da Ucrânia é uma questão global. Como quem diz, nós estamos realmente fazendo com que escale o problema da Ucrânia para uma dimensão global, quando a prudência indicaria que ele dissesse, bom, isso aqui é um problema localizado, a gente vai fazer esforços para resolver, mas não, ele está fazendo questão de dizer que é um problema global, para justificar, naturalmente, uma ação imperialista e multilateral entre ele e os seus próprios aliados da União Europeia e da OTAN. E um outro aspecto saliente dessa viagem foi que ele também fez reuniões de ordem comercial. Então, ele está procurando criar um bloco comercial para se opor aos acordos de livre comércio que a China estabeleceu, que são os maiores do mundo, com a região do Sudeste Asiático. Eu queria devolver para você e depois a gente comenta esse aspecto aí de Taiwan e o aspecto coreano que você também levantou, mas eu queria passar para você para discorrer sobre esse tema comercial também. Eu anotei aqui no meu roteiro e eu acabei esquecendo de mencionar isso. Ele está tentando correr atrás do prejuízo. Qual é o grande prejuízo? Obama passou 8 anos tentando formar aquele tratado de livre comércio da Ásia-Pacífico. Ele não conseguiu. Esboçou alguma coisa quando estava ainda em andamento as tratativas finais, quando o Trump toma posse, janeiro de 2017, ele retira, né, os republicanos são muito mais para dentro do que globalistas, ele retira os Estados Unidos daquelas tratativas. Acabou. Sem os Estados Unidos, aquilo faliu. E aí a China, com a sabedoria do Xi Jinping, né, 3 anos depois, isso aí foi dezembro de 2020, o ano que já tinha sido eleito o próprio Biden, Xi Jinping lança o maior bloco comercial de livre comércio da história da humanidade. Não é do último século, não, da humanidade. Então, estes países envolvidos ali, eles chegam a 40% do PIB mundial. Você vai poder comercializar sem uma tarifa alfandegária, livre comércio. Agora, o que ele vai lá? Ele vai para o Japão. O Japão entrou nessa aliança com a China. Ele vai lá agora, corre atrás do prejuízo e tenta um acordo comercial, mas o que ele vai oferecer? Se ele quiser, ele teria que entrar no acordo comercial, porque eles são considerados países do Pacífico, né? A costa oeste dos Estados Unidos é banhada pelo Pacífico. Então, é um reconhecimento público que eles estão correndo atrás do prejuízo. É a derrota do imperialismo. Cada exemplo
e nós vamos dar outros ainda no próximo ponto, esses exemplos que mostram que aquilo que nós vimos falando, né? Há uma decadência constante, é gradual, ela é lenta, mas o imperialismo está com os seus dias contados. É isso, Zé. Muito bem, Legene. Obrigado aí pelos seus comentários. O que eu queria ressaltar, você já mencionou, mas eu queria repisar a seguinte noção sobre as ameaças que os Estados Unidos fazem à China. Para a China, a questão de Taiwan é uma questão de princípios. Por quê? O Taiwan, historicamente, é parte da República Popular da China, é parte do território chinês. Se separou da China por razões históricas, que remontam ao período da vitória da Revolução, foi onde os derrotados da Guerra Civil se refugiaram, mas nunca as autoridades de Taiwan nunca proclamaram a independência de Taiwan e nunca proclamaram formalmente a separação de Taiwan em relação à China. A China, inclusive, mantém no parlamento, lá na Casa do Povo, no Palácio do Povo, existe um espaço para a bancada de Taiwan, dizendo assim: um dia Taiwan vai integrar de maneira normal e ordinária as instituições do Estado chinês, porque os chineses têm uma meta da reunificação total da pátria, a reunificação de todas as pessoas da nacionalidade chinesa. E a questão de Taiwan é uma questão pendente em relação a isso, e é um objetivo ao qual a China não vai renunciar, e por isso que há o princípio de que existe apenas uma China, que é um princípio também irrenunciável para ela. De maneira que, quando os Estados Unidos dizem que podem chegar às vias de fato com a China, eles estão realmente brincando com fogo e colocando mais um fator de tensão internacional, porque a China já disse, hoje sai um artigo, está no site, em português, da Rádio Internacional da China, nós reproduzimos aqui no noticiário do 247, eles fazem uma alusão a uma música, a uma letra de uma música chinesa que diz assim: os amigos nós tratamos com vinho, os lobos a gente trata à espingarda. Então, eles estão deixando claro que não temem uma confrontação militar por parte dos Estados Unidos, ou com os Estados Unidos, se por eles provocadas, em defesa de um território que é dela, China, e de um princípio ao qual ela renuncia, que é o princípio da reunificação do país e que só existe uma China no mundo. Então, o que é que isso interessa aqui para nós? Interessa que nós que nos ocupamos da geopolítica levamos em alta conta esta ameaça que os Estados Unidos fazem de escalar mais um conflito e de internacionalizar uma questão que é uma questão chinesa, e eles procuram se imiscuir ali. Quanto à Coreia, já te passo, Legênio, rapidinho, quanto à Coreia, os Estados Unidos foram para lá fazer provocações também, e de maneira muito hipócrita, porque eles disseram: olha, nós estamos aqui, podemos fornecer vacinas para a Coreia do Norte, mas tem o seguinte, nós vamos continuar a política de exercícios militares conjuntos Estados Unidos e Coreia do Sul. E, por sua vez, o novo presidente da Coreia do Sul, que já se tornou conhecido no mundo como o Moro, o Sérgio Moro, esse ex-juiz desqualificado, que foi condenado pelo Supremo como suspeito, como parcial, e depois foi mais desqualificado ainda por ter sido condenado pela ONU como suspeito. Esse ex-juiz, portanto, se tornou um paradigma para certos reacionários internacionais. Então, esse presidente sul-coreano diz que é um ex-procurador e que fez luta contra a corrupção também, esse tipo de balela, fez lawfare. Bom, esse novo presidente disse o seguinte: nós vamos ter um tratamento de linha dura com a Coreia do Norte. Ora, como é que a Coreia do Norte vai reagir a isso? Vai reagir demonstrando que ela também tem força. E, obviamente, na linguagem que o imperialismo entende, é força militar e é força nuclear. Então, ela fez um teste com 3 mísseis balísticos. O que é que os Estados Unidos e a Coreia do Sul fizeram? Fizeram um teste também com míssil balístico para dizer:
nós estamos aqui prontos para a guerra nuclear com vocês. Então, numa visita a apenas 2 países, Coreia do Sul e Japão, mas que são muito simbólicos de uma região que, em seu conjunto, é uma região estratégica para o mundo e é uma região de potenciais conflitos. Então, numa viagem só, o Biden provocou um aumento de tensões internacionais com a China e com a República Popular Democrática da Coreia, que é o nome oficial da Coreia do Norte. É com você, Alexandre. Só para um registro histórico também, o que você falou sobre Taiwan, antes dessa governante atual, né, a Tsai Ing-wen, ela é de um partido de extrema-direita que defende a secessão. Antes disso, nenhum governante de Taiwan, por mais de direita que fosse, eles nunca defenderam a separação. Agora, eles defendem e estão sendo estimulados pelos próprios Estados Unidos. Isto é perigosíssimo, viu, Zé? É bom dizer que apenas 14 países do mundo têm relações diplomáticas, né, com esta ilha, e estes 14 a China ignora completamente. E só para registrar, semana passada, mais uma provocação do Biden, né? Defendeu que Taiwan entrasse na Organização Mundial de Saúde. É um órgão abaixo do Conselho das Nações Unidas, não é oficial. Mas o que é isso? Onde nós vamos parar, meu amigo? Né? A Palestina e o Vaticano são estados observadores, eles participam dos organismos abaixo, não tem voto na Assembleia Geral. Ou seja, entrar Taiwan na OMS significa que Taiwan fosse admitida como estado observador. Rapaz, é muita provocação para uma pessoa só, viu? Vamos ver onde vai parar isso. Exatamente, bem lembrado, Legênio, porque quando a República Popular da China assumiu o seu assento pleno nas Nações Unidas, e inclusive no Conselho de Segurança, a condição era essa, era retirar Taiwan. Então, Taiwan foi excluída das Nações Unidas. Então, não há como obter-se o acordo da China. E, obviamente, de nenhum país que tenha relações normais com a China para o reingresso de Taiwan às Nações Unidas, ainda que apenas para ocupar o assento numa simples agência da ONU, que, no caso, é a citada Organização Mundial para a Saúde, que é uma organização muito importante. Eu queria ainda, Legênio, lançar aqui para fechar esse primeiro ponto, a relação dessa problemática Estados Unidos, China, a triangulação disso com a Rússia. Nós já vamos falar sobre a guerra na Ucrânia, mas um dos aspectos que mais se salientaram no noticiário diplomático da semana foram as declarações do Sergei Lavrov, em que ele disse claramente, aliás, ele fez críticas também duríssimas à ONU, pela parcialidade, pela falta de neutralidade com que a ONU está tratando esse assunto, e ele aproveitou para dizer o seguinte, que está sendo derrotada a política de sanções, que a Rússia está conseguindo contornar os obstáculos interpostos por esta política, e mais ainda, ele afirmou que cada vez mais o nosso foco da Rússia, em política externa, em economia, em finanças, em comércio, será a China. Então, eu queria também que você comentasse isso. Naturalmente, isso seria um corolário natural daquele tratado que a China e a Rússia assinaram 20 dias antes de começar a Operação Militar Especial, no dia 4 de fevereiro. Mas eu acho que isso está sendo catalisado e acelerado pelos acontecimentos em curso no leste europeu e pela atitude hostil e agressiva do imperialismo estadunidense e dos seus parceiros da OTAN. Eu queria que você comentasse também isso. Esse documento assinado no dia 4 é um manifesto da nova ordem mundial, né? Ele ainda não está plenamente vigorando no mundo inteiro, mas só do fato dessas duas nações assinarem já diz exatamente muita coisa. Então, ali está claro, é uma amizade infinita entre Rússia e China. Só para ter uma ideia dos nossos ouvintes, este contrato de gás do Nord Stream 2, que foi cancelado, permitiria que a Rússia vendesse para a Europa 55 bilhões de metros cúbicos,
Eles assinaram com a China 10 vezes mais, 550 bilhões de metros cúbicos ao ano. Então, não há a menor possibilidade, aliás, agora nós já vamos até falar, a Rússia vai entrar para a história como o único país que participa de uma guerra onde a sua moeda está mais valorizada do que antes de começar o conflito. Agora já passamos para a Ucrânia, Zé. Exatamente. E vamos passar para a Ucrânia, começando o tema Ucrânia, ainda falando desta triangulação Estados Unidos, China, Rússia. Porque o Henry Kissinger, aqui na notícia diz, aos 98 anos, Kissinger defende que o Ocidente aceite a entrega do Donbás à Rússia. Dentro de 2 dias ele completará 99 anos. O pessoal brinca aqui no chat que vaso ruim não quebra. Mas o Kissinger é o principal formulador, até hoje, da política externa estadunidense, é um republicano tradicional, conservador, pode-se mesmo dizer que ele seja reacionário, e ele sempre defende os interesses do imperialismo estadunidense. Agora, ele defende os interesses do imperialismo estadunidense com um impressionante realismo. Ele sabe, pelo conhecimento geopolítico que tem e pelo manejo que ele tem da própria situação interna também dos Estados Unidos, ele sabe que o mundo de hoje não está mais para o exercício unilateral ou unipolar da hegemonia imperialista estadunidense. Então, ele, nessa toada de realismo, ele é obrigado a reconhecer que os Estados Unidos têm que empreender algum recuo para sobreviver como potência imperialista. Ele chega a dizer o seguinte: e para que nós não atiremos de todo a Rússia no colo da China, e para que essa aliança com a China não se fortaleça ainda mais. Ele diz isso explicitamente. Pois bem, então, o Kissinger está propondo algo que tanto você como eu, Legênio, temos repetido aqui semanalmente, e a gente diariamente lá no Bom Dia, que a situação do Donbás deveria ser dada como resolvida. Claro que ainda há escaramuças militares, ainda há combates, ainda não há o controle militar total da Rússia, mas isso é uma questão de tempo. Aliás, tem uma matéria sobre isso também que a gente vai passar daqui a pouco. Então, se a Ucrânia e os países que estão alimentando o espírito de intransigência da Ucrânia caíssem na real e dessem por vencida a questão do Donbás, nós estaríamos mais próximos de um acordo, no mínimo de cessar-fogo, e acho que também de um acordo de paz. Mas era preciso ir à mesa de negociações com esta compreensão realista de que é preciso recuar e aceitar a entrega do Donbás à Rússia. Então, eu queria que a gente começasse a tratar sobre o conflito na Ucrânia a partir deste comentário do Henry Kissinger, que é, na minha opinião, o principal formulador da política externa estadunidense no século XX e já nessas 2 décadas transcorridas do século XXI. O Kissinger é um intelectual, think tank, que eles chamam, de direita. Não há pensadores de esquerda com repercussão e renome internacional nos Estados Unidos. Agora, ele é herdeiro de um pensamento que começa com aquele famoso embaixador George Kennan, era o representante dos Estados Unidos na União Soviética de 1945, E também o Kissinger, de certa forma, ele herda concepções do Samuel Philip Huntington, que produziu aquela obra Clash of Civilization, tem a tradução no Brasil, Choque de Civilizações. Todos esses pensadores defendem os interesses do imperialismo estadunidense. Não tenho dúvida disso. No entanto, ele é dessa corrente chamada realista. O livro dele sobre a China, no meu próximo livro sobre a luta anti-imperialista, eu menciono a página exata onde diz que a China, em meados do século XIX, 1850, ela era responsável pelo PIB de 40% da Terra. Sozinha, a China tinha este papel. Então, isso que ele fala agora é absolutamente a realidade. Como a Geórgia perdeu os territórios, a Abcásia, e Ossétia do Sul,
como a Moldávia perdeu a Transnistria, ele já está sinalizando que a paz ali só é possível com o reconhecimento de seções territoriais. Aliás, ele foi o primeiro pensador que declarou categoricamente que a Ucrânia não deve entrar na OTAN. Ou seja, ele é de uma corrente, objetivamente, ele acaba se alinhando ao nosso posicionamento, que é a neutralidade militar da Ucrânia. Eu não sei se nessa rodada mesmo a gente já dá um balanço da situação ou devolvo para você. Eu acho que sim, Legênio, a partir deste enfoque também do ministro da Defesa da Rússia, explicando as razões pelas quais a ofensiva está mais lenta, porque a mídia aqui, vendida à OTAN, e alguns setores da esquerda liberal, a esquerda polarizada pela OTAN, dizem: mas a Rússia está perdendo a guerra. Mas a Rússia saiu de Kiev, recuou. Mas eles estão sofrendo perdas. Eles não conseguiram isso, não conseguiram aquilo. Então, o Sergei Shoigu, ministro da Defesa da Rússia, dá uma explicação sobre este assunto. Então, eu passo para você fazer o balanço da situação de momento a partir dessas considerações do ministro da Defesa da Rússia, porque eu acho que são bem claras, bem esclarecedoras sobre a situação real no campo de batalha. Saudar aqui no chat, está conosco nossos amigos internacionalistas, o Rogério Anitablian e o Rodney Flores. São duas pessoas que, como nós, estudam muito a questão internacional e têm canais muito prestigiosos e fazem programas com assiduidade, né? Bom dia e bem-vindos, meus caros Anitablian e Rodney Flores, nossos amigos, e eles são frequentes aqui, nós somos frequentes lá em acompanhar as suas análises. É com você, Legênio. Obrigado pela presença. Então, Zé, nossos amigos da esquerda OTAN, que são muito minorias na conjuntura hoje, os que torcem para a derrota da Rússia, eles têm dito: não, a Rússia está perdendo a guerra, a Ucrânia está dando uma surra na Rússia. Sabe, Zé, parece que eles queriam que a Rússia fizesse o que os Estados Unidos fizeram em 23 de março de 2003, quando arrasaram Bagdá no ataque na operação chamada Choque e Pavor. Como é que o imperialismo chega, né, atacando o país? Ele destrói tudo indistintamente. Civis e militares morrem, casas das pessoas são destruídas. A Rússia não faz isso, jamais faria. Como diz o nosso amigo, o professor Manuel Domingos, grande especialista em questão militar, esta operação que a Rússia faz na Ucrânia está sendo estudada em vários estados maiores de exércitos no mundo como uma operação militar completamente diferente das tradicionais, porque a Rússia sabe que aquele povo da Ucrânia tem a mesma origem étnica, eles são eslavos, são irmãos, e a Rússia não quer matar irmãos civis, destruir suas casas, em hipótese nenhuma. Mais do que isso, a Rússia é cautelosa em matar soldados ucranianos, que dirá a população civil. Então, é uma operação bastante peculiar, por isso a lentidão, né? Você veja, 2 semanas para esperar o rendimento dos 2.500 soldados e mercenários neonazistas que estavam em Azovstal. Eles venceram pelo cansaço. Podia soltar uma bomba ali, destruir tudo e matar todo mundo. Eles não fizeram isso. Agora, vocês viram as imagens também daqueles que saíram de lá. As tatuagens nazistas pelo corpo. Uma parte daquelas pessoas não estão sendo tratadas como soldados. A Rússia não está desobrigada a aplicar as convenções de Genebra sobre prisioneiros de guerra. Eles serão provavelmente julgados em um tribunal, vamos ver quando isso vai acontecer, parecido com o que foi o Tribunal de Nuremberg. Só que hoje, como nós já dissemos, né, Zé, a Rússia faz hoje sozinha,
o que na Segunda Guerra foi feito pela União Soviética com apoio dos Estados Unidos e da Inglaterra. Hoje, Estados Unidos, Inglaterra e União Europeia apoiam o crescimento do neonazismo na Ucrânia, que é o maior foco irradiador do neonazismo na Europa, né? Eles vão também, estão brincando com fogo, vão se queimar, né? Bom, e aí, para finalizar essa primeira rodada, eu quero dizer que esse informe que o ministro Shoigu, que, aliás, num certo momento, eles falaram: cadê o cara? Ele sumiu. Vai ser demitido, diziam. Tem boato que ele foi demitido, renunciou. É impressionante, viu, Zé? Esses caras. Mas isso contagia uma parte da nossa turma, às vezes gera essas inseguranças. Por isso que nós estamos aqui para manter a firmeza, né? É preciso dizer que ele declarou agora que Mariupol, o porto, está completamente limpo. Os caras foram embora e colocaram minas terrestres que são proibidas pelas convenções da ONU, as minas terrestres que mutilam pessoas inocentes, civis. Tudo isso já está completamente, as praias estão limpas, as cidades, então eles desativaram. Eu vi as imagens, são cenas, são tipo tratores que vão explodindo embaixo e quem está operando o trator nem sente, porque ele é protegido. Estão tudo limpo as praias, né? Então, Mariupol hoje é uma cidade 100% controlada pela Rússia. Ele declarou, neste mesmo relatório que você mencionou, o controle praticamente 100% de Lugansk, né? Então, já está limpo de todo o exército ocupante, porque ali é uma república popular, então eles já expulsaram o exército ucraniano. Agora eles vão, né, para Donetsk, que é a segunda parte. Persiste a dúvida, a gente precisa registrar, é o Porto de Odessa, que é uma cidade histórica com uma grande maioria de população étnica, russos étnicos e falantes russos. Nós, então, ainda não sabemos se está nos objetivos militares também conquistar Odessa e tornar a Ucrânia um país sem mar, porque o Mar de Azov ele já não sai e o Mar Negro eles não sairiam. Há quem diga que vai haver uma secessão, a Ucrânia do Oeste seria ocupada pela Polônia, que estaria pronta, já fez isso no passado, e aí a Ucrânia seria, na verdade, dividida em 3 pedaços, né? Essa Ucrânia do Oeste com a Polônia, o miolo com o governo central e o leste ocupado aí por essas repúblicas populares e o sul ali, né, uma extensão da Crimeia com o porto de Mariupol. Então é uma situação que está praticamente consolidada. Você viu a declaração do Jorge Soros, né, dizendo que se a coisa ali continuar acontecendo, esse conflito, ele não descarta a Terceira Guerra Mundial. Nós estamos falando isso se a Suécia e a Finlândia entrarem efetivamente na OTAN. Eu acho que isso também não acontecerá. Mas é mais uma voz, né, de um bilionário que vem a público preocupado com os rumos que as coisas ali estão tomando. Esses comentários, numa primeira rodada, são esses, Perfeito. Bom, você lembrou do Jorge Soros, está aí a matéria que nós publicamos hoje e já comentamos no Bom Dia 247. Eu queria acentuar 2 aspectos sobre a declaração do Soros. Primeiramente, a responsabilidade que ele tem com vários processos de desestabilização no mundo. Ele é um dos fomentadores das chamadas guerras híbridas. Então, financiou uma série de processos contra-revolucionários, crises políticas, derrubadas de governo pelo mundo. Segundo aspecto que eu quero comentar sobre a análise dele, na verdade, é um depoimento que ele faz lá na Conferência de Davos, assim como o do Kissinger. Ele insiste na tese do Biden, de que o mundo está dividido entre as democracias e os autoritarismos. É a mesma tese que o Biden sustentou para realizar aquela conferência democrática chamada no final de 2021, e a tese que ele está advogando também agora em relação à Conferência das Américas, que será nos Estados Unidos, e que ele diz, não, é uma conferência que vai discutir a democracia
e nós não podemos chamar as ditaduras. Só que ele levou uma invertida e vários países já disseram isto. Bom, então nós não vamos lá. E a conferência está fazendo água, está fracassando. Mesmo que ele venha realizar, e mesmo que ele venha voltar atrás, ele já sofreu uma derrota. Então, eu quero destacar na declaração do Soros esse aspecto assim que tem uma certa hipocrisia no que ele fala. Primeiro, porque ele fomentou crises, e segundo, porque ele insiste numa tese que, levada às últimas consequências, conduz à guerra mundial, que ele supostamente diz condenar. Então, é a observação que eu faço. E para alimentar uma segunda rodada dos nossos comentários sobre a situação da guerra na Ucrânia, Legênio, eu vou devolver para você levantando duas questões. Primeiro, os Estados Unidos consumaram, já tinha feito isso através de uma proposta do Biden, mas o Congresso, pelo voto bipartidário, mostrando que não há diferenças essenciais entre republicanos e democratas quando se trata de exercer a força do imperialismo estadunidense. Então, foi aprovado o pacote de ajuda entre aspas, né? O pacote de intervenção militar na Ucrânia de mais 40 bilhões de dólares, que eleva já a quase 60 bilhões o total gasto pelo Tesouro Americano, que naturalmente vai para os cofres da indústria militar. De qualquer forma, é uma potencialização dos perigos de guerra quando a superpotência americana decide atribuir uma verba dessa ordem a fins militares. Ao mesmo tempo, depois da derrota final em Mariupol, o Zelensky começou a falar de novo em que a guerra só vai acabar na mesa de negociações. Ora, senhor comediante, volte para a mesa de negociações, porque você dela se retirou desde o dia 29 de março, que foi a última reunião realizada em Istambul sob o patrocínio do governo turco. Então, é preciso que ele retorne. Acontece que, no dia seguinte que ele fez essa declaração, alguém chamou a atenção dele e ele já começou a impor de novo, como se ele pudesse impor, né? Condições, mas tem que ser assim, tem que ser assado, os russos têm que sair daqui. Então, são as duas questões que eu quero levantar. O investimento militar estadunidense, que, portanto, prolonga a guerra, e esse vai e vem do Zelensky entre negociar ou capitular. Então, esta é a questão que se apresenta, me parece que é o que está na ordem do dia no momento. Esse valor dos pacotes, o que você falou, né? 40 e 30 bilhões, são quase 70 bilhões de dólares. Eles não dizem que é tudo para armamento, mas dizem que é uma parte para medicamentos e alimentos, né? É preciso dizer que esta fase de fornecimento de armamentos para a Ucrânia está sendo feito com os chamados armamentos pesados. Até agora eram aqueles mísseis portátil antitanques, já chegaram lá mais de 10 mil. Não tem soldado suficiente para operar tudo isso, porque o exército ucraniano perdeu completamente a capacidade de resistência militar. Mas eles estão entupindo a Ucrânia de armas, né? Então, esses 70 bilhões, eles agora vão mandar os sistemas antimísseis chamado Patriot, que é um sistema usado desde 1991, na primeira agressão ao Iraque pelo Bush pai. É um sistema completamente obsoleto que a Arábia Saudita usa e compra e abusa bilhões de dólares e não é capaz de proteger o espaço aéreo saudita, né? Lembremos que um dronezinho pequenininho de 10 mil dólares da guerrilha Houthi iemenita navegou ali no deserto saudita por 3 mil quilômetros e não foi abatido por esse sistema Patriot. E caiu na segunda maior refinaria e praticamente destruiu as refinarias. Para você ter uma ideia, o sistema S-400, que é o que a Índia compra, o que a Turquia compra, já está instalado na Síria e na Venezuela,
russo é o sistema mais poderoso antimíssil. De cada 10 mísseis que chegam, os caras abatem no ar 9. O Patriot está dando 4 em cada 10 que são atingidos os alvos, né? Mas, de qualquer forma, é uma nova fase de armamentos muito pesados, né? Zé, eu quero dar três pequenas informações, né? O Guterres, secretário-geral da ONU, você colocou essa matéria no ar, ele deu uma declaração também muito preocupado com a questão do conflito virar um conflito nuclear. Portanto, não é o Soros, não é o Guterres, ou seja, vozes muito abalizadas vêm a público registrando as suas preocupações. E a novidade que eu quero dar com exclusividade para os ouvintes do nossa querida TV 247, eu peguei agora no Russia Today, o Zelensky assinou ontem um decreto. Lembra que o Zelensky já proibiu 11 partidos políticos que lhe fazem oposição e que ele diz que são amigos da Rússia. Então, só estão funcionando os partidos políticos neonazistas na Ucrânia, que apoiam o seu governo, né, e apoiam este conflito militar. Mas ele assinou um decreto ontem inusitado, Zé. Este decreto-lei autoriza o confisco de propriedades e recursos financeiros, bloqueio, de bens de pessoas que eles julgarem a seu bel prazer que estariam apoiando a Rússia nessas operações militares especiais. Impressionante. Eu me lembrei, em 1933, quando inicia o tal governo nazista de Hitler, né, que virou chanceler, 5 de março de 1933, ele vence as eleições pelo voto direto, e um dos decretos que ele assina de imediato, você lembra, bloqueando bens e recursos financeiros dos judeus. Então, você veja que o Zelensky, né, que diz ter ascensão, né, ascendência judaica, está adotando um decreto que o líder nazista fez em 1933 e está tomando propriedades e recursos financeiros de cidadãos ucranianos, que ele, a seu bel prazer, pode julgar que esse cara aqui está apoiando. Finalizo, o ex-presidente da Moldávia, agora me escapou o nome dele, ele está sendo perseguido, os lavajatistas da Moldávia estão atrás dele pelo simples fato que ele, quando foi presidente, era amigo da Rússia, como que a Moldávia era uma ex-república, o que é absolutamente natural ser amigo da Rússia, né? Então, esta perseguição aí extrapola já a Ucrânia e virou ali digamos, uma prática entre os governos, né, daqueles países que são anti-Rússia, né? A russofobia. Zelensky ditador. É isso, Zé? Perfeito. Bom, Legênio, vamos aproveitar o tempo que nos resta para lembrar ao nosso público que domingo, dia 29 de maio, teremos eleições presidenciais na Colômbia e que há uma grande possibilidade de que a esquerda, os setores progressistas agrupados no Pacto Histórico, que é o nome da Frente Ampla, formada lá sob a direção do Gustavo Petro, vença as eleições. Seria uma grande virada na situação política, historicamente, na Colômbia. E isso poderá ter um impacto enorme na América Latina. E a gente espera que, claro, lá a eleição pode ir para o segundo turno também, mas a gente espera que, se a esquerda for vitoriosa sob a liderança do Petro, que é um homem de centro-esquerda, é uma aliança muito ampla, cujo eixo principal é o eixo democrático, mas a gente espera que o Petro possa se somar a outros líderes progressistas latino-americanos e reforçar a tendência à integração e ao desenvolvimento compartilhado de nossa região, que se reforçará ainda mais caso o nosso presidente Lula seja eleito em outubro. Por isso que eu acho que, para além de nós desejarmos êxito na eleição colombiana para o Gustavo Petro, a gente deseja também que ele tenha lucidez e discernimento
para irmanar o conjunto dos governos progressistas da região, incluindo da vizinha Venezuela. Então, ao mesmo tempo, eu quero registrar que, nesses dias, o chefete do imperialismo estadunidense, Joe Biden, declarou que a Colômbia é um aliado preferencial extra-OTAN, para nós medirmos o perigo que há de a direita se manter no poder, ou o perigo que seria também a esquerda indo para o poder, não ter compreensão exata das reais ameaças que pairam sobre a nossa região. Eu deixo com você, Legênio. A campanha no Brasil chama silenciosa só nas últimas 48 horas, né? Sexta, sábado e domingo. Lá, a campanha silenciosa começa uma semana antes, então nós não sabemos o que está acontecendo, mas as pesquisas que foram divulgadas até segunda-feira mostram a real possibilidade de vitória no primeiro turno. E aí, como você disse, o Biden faz questão de registrar que ele está torcendo pela vitória da extrema-direita colombiana. Eu acho, pessoalmente, que a fatura será liquidada no primeiro turno, Zé. Aproveito para me despedir, mais um grande programa e até semana que vem. Muito obrigado. Muito bem, Legênio. A gente está sabendo aqui, acompanhando o sucesso que o seu curso, agora sobre Joseph Stalin, está obtendo, e também o sucesso do seu canal sobre geopolítica. Parabéns. Então, eu quero me despedir agradecendo muitíssimo a você e ao nosso público que nos acompanhou, que nos deu uma enorme audiência, e deixando aqui o encontro marcado amanhã, como em todos os dias úteis, no Bom Dia 247, e no sábado, a Semana no Mundo, onde a gente continua acompanhando os principais acontecimentos na semana. Obrigado, gente. Um forte abraço e até o nosso próximo programa, quarta-feira, de novo, aqui, às 10 da manhã, sempre ao vivo. Um abraço.